Bom dia, este é o Pão Nosso de cada dia, dia após dia. E a meditação da palavra de hoje vem no 18 de 2 Reis, capítulo 18, no versículo 1. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Então, veja, por essa palavra haverá uma sucessão de reinos aí, onde você mora, uma troca. E essa troca vai ser para o bem de todos. Por quê? Porque o Ezequias passou a reinar no lugar do Elá, como rei de Israel. Ele tinha 25 anos de idade e reinou durante 29 anos. Começou a reinar com 25, ainda moço. Bendito é o nome do Senhor. Sua mãe chamava-se Abi, e ela era, para vocês terem uma ideia, filha de Zacarias. Então era de uma linhagem ali de servos de Deus. Agora, por que houve a mudança do reino? Porque Deus precisava fazer alguma coisa nova. Deus levanta um homem e uma mulher quando ele precisa modificar alguma coisa que ele não está agradando. Então, o que estava acontecendo, na verdade? Havia muita idolatria ali no seio do povo de Israel. E tanto é que diz aqui a palavra, no versículo 3, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Então, veja, quando Deus levanta um homem e uma mulher, é para que façam o que é reto diante dos olhos de Deus. Então andemos na retidão diante de Deus. E o que é andar reto diante de Deus nesta perspectiva da palavra de hoje? É arrebentar com todos os ídolos, é derrubar os ídolos, é tirar da nossa vida tudo aquilo que está ganhando o lugar de Deus no nosso coração. Que a ideia que se tem de idolatria, geralmente, é a ideia lá da imagem de escultura, lá dos católicos, que eles se prostram e adoram. Mas a idolatria hoje é qualquer coisa que ganha o lugar de Deus no nosso coração, na nossa vida. Tudo aquilo que passa a ser a prioridade na nossa vida, ganha o lugar de Deus, que deveria ser a prioridade. Você está entendendo? Qual é a prioridade da sua vida? Ao responder essa pergunta, você vai saber se está de fato andando, aleluia, de maneira reta diante de Deus, ou se está cultuando outros deuses, fabricando outros deuses e colocando esses outros deuses fabricados que o mundo dá, que o mundo oferece. Podem ser os seus planos, pode serem os seus projetos, pode ser um pensamento fixo, uma obsessão, um sentimento. Bendito é o nome do Senhor, que ganha o lugar de Deus. É tão forte na vida do homem e da mulher que ganha o lugar de Deus. Espera aí, vamos refletir, vamos começar a pensar e ver na nossa vida, no nosso dia a dia, qual é o tamanho de Deus, a porcentagem de que estamos colocando Deus na nossa vida. E o que está na frente desse propósito inicial, que é o de servir a Deus com retidão. Você tem desejo de servir a Deus com retidão, de fato? Então recebe essa palavra hoje. Vamos aprender juntos como ser retos diante de Deus. Tirou os altos. Então todo alto que está na sua vida seja derrubado agora no nome do Senhor Jesus, pelo poder dessa palavra. Os altos eram altares que eles faziam e ficavam cultuando. E Deus não se agrada disso. Não existe abominação, coisa mais terrível, coisa pior diante de Deus do que o homem e a mulher se prostrar diante de um outro Deus que não seja ele. Deus fica só olhando do céu. Dos olhos de Deus saem chamas de fogo que percorrem toda a terra. E a palavra diz, vós sois terra de Deus, propriedade de Deus. Ninguém escapa do olhar flamejante do Senhor. Então Deus está vendo todas as coisas, inclusive aquelas que nós escondemos às vezes de nós mesmos. Bendito é o nome do Senhor. Deus está vendo. E Ele quer arrancar de você toda a mentira, toda a fantasia, toda a idolatria do seu coração nesta manhã de domingo. Tirou os altos, Ele quer tirar os altos. Você permite que Deus tire os seus altos aí?
Bendito é o nome do Senhor. E quebrou as estátuas. Quantas estátuas você tem se prostrado? Não precisa ser aquela estátua lá do presidente da República, do rei Nabucodonosor, que foi feita lá e queriam forçar Daniel a se prostrar diante da imagem. Qualquer outra imagem hoje, essas são as piores imagens e mais difíceis de serem destruídas, aquelas são invisíveis. Elas não aparecem concretamente ali, mas no plano do sentimento mental, essas imagens existem na vida do homem e da mulher. Cuidado com essas. Você aceita que Deus vai derrubar essas imagens da sua vida? Você aceita? Bendito é o nome do Senhor. E além então das estátuas, deitou abaixo os bosques. Então eram bosques inteiros consagrados a outras entidades, a outros deuses. Bendito é o nome do Senhor. Há um local no Brasil chamado Figueira, onde os esotéricos se reúnem, junto com os marianos, e prestam ali cultos esotéricos, e ali é uma espécie de bosque, essa figueira. Não é coincidência o nome, né? Para tentar associar com a planta, aleluia, mais abundante na terra dos judeus de Israel, a figueira. Bendito é o nome do Senhor, que é a simbologia do povo de Israel, na verdade. Então, bendito é o nome do Senhor. Aqui está a palavra hoje. Deus está arrancando. Se você permitir, Deus vai retirar. Jesus vai entrar, como ele entrou em Jerusalém, derrubando os cambistas que negociavam a palavra de Deus, que vendiam ali as pombinhas, os pombinhos, em troca, aleluias, bendito é o nome do Senhor, de uma moeda, comercializavam na porta do templo. Jesus chegou, sabe o que ele falou? Vocês transformaram a minha casa, que é casa de oração, num covil de ladrões. Bendito é o nome do Senhor. Essa pregação fugiu da igreja. Ninguém quer ouvir a pregação verdadeira, a doutrina verdadeira. Todos querem ouvir bênção, que querem comprar carro novo, querem mudar de vida, querem ter um bom casamento. Eu quero ver o que Deus vai falar a respeito, por isso eu vou buscar uma palavra. Trocaram, mudaram a essência do evangelho e da graça de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mas aqui está a palavra hoje. Bendito é o nome do Senhor. E se você quiser, se você permitir, Deus vai tirar os altos, vai quebrar as estátuas e vai deitar abaixo os bosques. Isso quer dizer, Deus vai arrancar da sua vida tudo que impede você do culto verdadeiro, do culto racional. Sabe o que é o culto racional? Alguns acham que é o culto pela razão, orar a Deus e pensar em Deus e louvar a Deus, aleluia, pela razão. Não é, culto racional não quer dizer isso. É que não leem a continuação do versículo lá que Paulo escreve. Sabe o que é o culto racional? Leia lá. É apresentar os vossos corpos, os vossos membros, em santificação diante de Deus. Shalamanaya, Raganosodorianagashi, Alamai. Quer ouvir a verdade? Então a verdade está sendo pregada hoje, seu corpo santificado. Corpo como templo para a habitação do Espírito de Deus, que é santo. Ele não habita em templo que não seja preparado e não esteja santo para ele entrar e fazer uma obra. Shalamanai, aleluia, Jesus. Vai ter uma obra. Se você der ouvidos para essa palavra, vai ter uma obra na sua vida, vai ter uma mudança. Como começou essa palavra na sucessão de reino, vai ter uma sucessão de reino na sua vida. O reino do adversário vai embora, vai cair por terra e vai entrar o reino de Deus verdadeiro sobre a sua vida. Fantasia, tudo aquilo que você acreditava. Ah, mas sou servo de Deus. Ah, mas que eu vou para o céu. Ah, mas também creio em Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Deus vai arrancar toda a falsa doutrina da sua mente e do seu coração e vai colocar a doutrina verdadeira da salvação. Se é que você tem fome e sede de justiça, se é que você quer realmente alcançar a salvação de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Tem muitas mais coisas para serem pregadas aqui, mais coisas. Mas esse é o pão nosso de cada dia, do dia de hoje. Tenha um bom dia.